Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. Feliz ano novo, comunidade Foronautas. A gente está muito feliz, assim, agradece imensamente ter passado mais um ano e começar mais um ano com vocês que tanto apoiam a Fórum, que apoiam nossos programas, que ajuda a gente a fazer mediação, que compartilha link, que faz essa comunidade crescer e faz o jornalismo da Fórum um jornalismo muito comprometido, né, com o país, com a classe trabalhadora. Então, a gente aqui da Fórum só tem a agradecer. Para este programa, pessoal, é gravado, tá bom? Porque dia 1º, eu sei que vocês também vão ver esse programa depois. Vai estar todo mundo celebrando, cansado, né, da virada, enfim. Mas eu convidei 3 grandes analistas políticos, assim, que eu gosto muito de ouvi-los, gosto muito de dialogar com eles, acho que são pessoas muito equilibradas em suas análises e é bom a gente ficar atento. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar meus amigos queridos, meus comunistas prediletos. Altamiro Borges, venha para cá. Feliz Tudo ano bem, Fru? novo, Altamiro. Feliz ano novo. Tudo bem, Fru? Feliz Tudo 2025 bem? para nós, Feliz para o povo 2025 para brasileiro. nós. Você se lembra, Miro, quando a gente, em 2022, a gente fazia uma live uma vez por mês, pelo menos, com nosso amigo Sintra, e assim, enlouquecido com as pesquisas. Foi um ano difícil aquele, né? 2024 não foi tão fácil, mas foi melhor do que foi aquele ano que dava desespero. Todo dia a gente tinha uma síncope. Eu também trouxe para cá a Ana Preste, minha companheira de fórum, que cada hora está num programa. Cadê a Aninha? Vem, Aninha, para cá. A Ana, a Ana é pau-patrão da obra. E a minha outra comunista predileta. Obrigada, Maria. Obrigada, Fro. E boa noite para o Miro. E já é um feliz ano novo. É engraçado, a gente está gravando, mas a gente já está aqui, viu, gente? Dedicando um feliz ano novo. Espero que todos cheguemos aí no dia 1º de janeiro muito bem e prontos para mais um ano que vai ser bem duro também, bem difícil. As relações internacionais, esse mundo não está simples, não está fácil. Não é para amador. E nosso último querido companheiro, que vem também ajudar a fazer esse grande balanço, né? Esse programa é um programa de análise política, né? A gente vai fazer um olhar um pouquinho interno para o que aconteceu em 2024 e também na política externa, nas relações com o Brasil e o restante do mundo. Hugo Albuquerque, venha para cá. Tudo bem, queridão? Bem, Fro, obrigado pelo Nossa, convite aí. Já desejando feliz ano novo antecipado, também para a Ana, aqui para o Miro. E vamos que vamos, né? Que ano que vem vai ser agitado. Pois é. A gente acha, né, que fala, poxa, vamos ter um pouquinho de sossego. Tem nada, né, gente? É um mundo de emoções. Todo dia você acorda com emoção. É impressionante como esse 2024 foi um ano de emoção, né, Miro? Eu quero começar contigo, então, Miro. Destaca aí para nós o que você acha nesse ano de 2024, especialmente no governo Lula, o que a gente ganhou, né? O que foi batalha árdua e vencida. Acho que algumas coisas as pessoas estão muito duras, muito críticas, né, ao governo Lula, mas muita coisa a gente conseguiu dar uma avançada, não está fácil para ninguém, né? A gente olha esse congresso que dá vontade de chorar todos os dias. Eu acho tão inacreditável o que acontece. E aí o governo tentando tocar para frente, né? As coisas. Então eu queria que você apontasse aí, Miro, quais são as principais conquistas que a gente pode celebrar, né? E o que a gente tem de desafio agora para 2025 também. O que a gente não pode descuidar. É isso que eu queria ouvir para começar. Não, legal, Fru. Primeiro,
Desejei feliz 2025 para você. A Ana ainda não tinha entrado, o Hugo não tinha entrado. Ana e Hugo, excelente 2025, um ano que realmente promete muita emoção, muita adrenalina, né? Então, excelente ano para todos. Então, Fro, dá aqui uma opinião por um tema que é muito polêmico, tá? Um verdadeiro tiroteio, inclusive, no nosso campo, né? Do que seria o balanço desse governo. Dá aqui uma opinião e aberto para apanhar à vontade, não tem problema não. Eu acho que o governo Lula sobreviveu. Qual é o balanço que eu faço de 2024? O governo Lula sobreviveu. Eu já cheguei a falar, acho que cheguei a falar inclusive contigo, Fro, que eu achava que esse governo talvez não terminasse os 4 anos. Porque é um contexto muito adverso esse governo. Muito adverso, né? Então, ele sobreviveu. Ele aguentou mais 1 ano. Espero que aguente mais 2. Né? Espero que aguente mais 2. Ele sobreviveu. E falo sobreviveu por isso, porque é um cenário, vários fatores contrários a esse governo. Você pega, a Ana e o Hugo vão tratar da questão internacional. O cenário internacional é muito adverso. Você pega aqui a América Latina, que a Ana é mestre, né? Entende tudo sobre a América Latina, mesmo governos de esquerda, governos progressistas, as dificuldades que estão enfrentando. Né? Então, um cenário muito adverso, que a tendência é piorar com o Trump na presidência dos Estados Unidos. Então, um cenário mundial adverso. Ontem mesmo o Trump mandou um recadinho na economia. Né? Ontem não, desculpa. No início de dezembro, o Trump já mandou um recadinho na economia, né? Dizendo que vai dar truco. Né? Então, um cenário adverso. Aí você pega isso que você falou aqui, Congresso Nacional. O Lula ganhou a presidência da República, foi uma vitória épica contra o fascismo. Não deixamos o fascista se reeleger. Só que o que saiu da eleição é muito contrário. Né? Governos estaduais pega sul, sudeste, centro-oeste, norte, exceção do nordeste, contrário. Aí você pega parlamento, senado, um desastre. Hamilton Mourão, Moro, Damares, né? Magno Malta é um desastre, é uma coisa grotesca o que ocorreu no Senado brasileiro. Você pega a Câmara Federal, os 10 deputados mais votados da Câmara Federal, 8 são de extrema-direita, não são fisiológicos, não. São de extrema-direita. É um congresso que é o que o Lula diz. O meu partido, o partido do Lula, que é o PT, ele fala, tem 60 e poucos deputados. São 513 na Câmara Federal. Um horror. A extrema-direita cresceu muito, o centrão cresceu muito. Então, é um congresso que hoje é pura chantagem. Pura chantagem. É uma coisa pornográfica, é uma coisa horrível que ocorre no congresso. Né? Então, aí você pega esse congresso. Você pega na economia. É uma economia travada, né? E sabotada. Pega essa decisão agora do Banco Central. Aumento de 1 ponto na Selic. Só esse aumento, tudo que está se falando de ajuste fiscal, só esse aumento significa 48 bilhões, né? A mais de título da dívida pública. Então, a economia travada e sabotada. Sabotada. E você pega o nosso campo com muita dificuldade de mobilização. Esse ano de 2024, não me sai da memória o que foi aquele 1º de maio, e não me sai da memória o que foi agora, recente, um ato pela prisão do Bolsonaro. O nosso campo com muita dificuldade de mobilização. Isso tem a ver com problemas na materialidade da classe, mudanças no mundo do trabalho, que você acompanha muito bem, Fro, né? E tem a ver também com problemas subjetivos. Né? Então, nesse cenário, eu coloquei só 4 elementos aqui. Eu realmente achei que o governo Lula talvez não durasse os 4 anos. Ainda continuo achando. Sobreviveu. E sobreviveu com entregas. Eu não tenho uma visão negativa do governo Lula. Né? A primeira grande entrega foi ter derrotado o fascismo. Se não fosse o Lula, se não fosse o esforço político de ampliação, nós estaríamos com um fascista dirigindo o país. Referendado pelas urnas no segundo turno, no segundo mandato. Isso já é uma... Só isso já fala o seguinte, uma baita entrega. Mas teve entregas concretas. Só não comemora o índice de desemprego que baixou quem está empregado. Porque quem está desempregado sabe o que significa desemprego.
né? Sabe como o ser humano fica à deriva, familiar, psicologicamente, tudo. Né? Você teve uma queda do desemprego, isso é número. Menor taxa da série histórica recente, 6,2. Isso é uma grande conquista, grande conquista. É uma grande, para usar um termo que o governo adora usar, entrega. É uma baita entrega. Outra entrega, até pelo fato de ter aumentado o emprego, diminui o exército industrial de reserva, melhora a renda dos trabalhadores. Aumentou a renda. 5,4 até outubro, aumentou a renda. Outra entrega importantíssima, no meu entender, foi retomar os programas sociais, que tinham sido destruídos pelo Temer, pelo golpe do Traíra, e pelo governo fascista de Bolsonaro. Retomar. Outra entrega importante, papel do Brasil no mundo. E aí, o Hugo e Ana que tratam melhor disso. Né? Então, tem entregas importantes. Mesmo perspectiva de crescimento do PIB, apesar da Conceição Tavares sempre lembrada, o povo não vive de PIB, não enche a barriga com PIB, né? Mas crescimento do PIB, crescimento da economia, que é o que gera emprego, é o que gera renda. Tá? Então, você tem entregas importantíssimas. Só que me parece, Fro, que elas são insuficientes. Essa última pesquisa Datafolha, né, ela mostra isso. Né? É o mesmo índice de bom e ótimo, regular e ruim e péssimo do início do governo. Ou seja, várias entregas, só que isso não se reflete na percepção do povo. Há uma percepção do povo, até pela desgraceira que foi esse último período, golpe, Bolsonaro, pandemia, né? Há uma percepção do povo de que a vida não está melhorando. E isso se reflete nas pesquisas. Então, tem sido insuficiente. Isso tem a ver com economia, principalmente? Tem. Essa economia travada e sabotada, no meu entendimento. Isso tem a ver também com batalha de ideias na sociedade, onde inclui a questão da comunicação? Tem. No meu entender, tem. Né? Mas é isso, há uma percepção na sociedade que as coisas não estão bem. Por isso que 2025 promete, porque conforme vai aproximando da sucessão presidencial, as coisas tendem a tensionar ainda mais. Esse, então, é o quadro que eu vejo. Quais as perspectivas, para fechar aqui essa parte? Eu acho, Fro, que nós temos uma tendência de piorar o nosso cenário. Piorar a situação para o campo popular e progressista no país. É uma tendência. Espero que não ocorra. Mas por que eu digo isso? Porque eu acho que nós tivemos um resultado ruim nas eleições municipais, um resultado muito ruim nas eleições municipais. No meu entender, quem venceu as eleições municipais foram as forças de direita, desde centro-direita até direita fisiológica antiga, neoliberal, até extrema-direita. A extrema-direita teve um êxito grande nas eleições, inclusive em projetar lideranças jovens para a disputa de 2026. Né? Então, a situação fica pior. Isso dá muito mais gula para o centrão, para a centro-direita e para a extrema-direita no Congresso Nacional. É só ver o que essa Caroline Deltoni está fazendo na Comissão de Constituição e Justiça. Essa fascistinha lá de Santa Catarina. Não é isso? É só ver a gula do Arthur Lira. Ou seja, eles se sentiram, para usar um termo da moda, empoderados. Eles estão achando que estão com a bola toda e vêm para cima. Vêm para jugular. Vamos ver como isso vai se refletir. Acho que do ponto de vista do Deus Mercado, dos abutres financeiros, a mesma coisa. Eles vêm para cima. Essa decisão do Banco Central, essa última, de 1 ponto de aumento na Selic, isso é um negócio criminoso. Né? E qual é o argumento que o Banco Central dá? É que tem que conter o crescimento, tem que conter o emprego. É isso o argumento dos caras. Então, eu acho que o cenário cerco vai aumentar o governo Lula. Qual vai ser a tendência do governo Lula? A conferir. Conhecendo um pouco a trajetória do nosso presidente, desde a época que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, o Lula é uma figura pragmática que vai jogando de acordo com essa correlação de forças, né? E muitas vezes vai cedendo. Vamos ver o que vai ser essa tal reforma ministerial que está sendo anunciada para pós-recesso. O meu cheiro, que eu espero que esteja errado, é que vai ser
ruim. Porque é isso. As forças de direita e centro-direita se sentiram fortalecidas e ponderadas. E estão colocando na jugular do Lula. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai ser. E vamos ver também o que vai ser na economia, porque daqui a pouco nós não vamos mais poder acusar o Roberto Campos Neto pelos juros altos. Eu já estava com isso na ponta da língua. Galípolo vai ser diferente? Pois é, já não foi questão. diferente agora no 1 ponto. Os 5 indicados pelo governo Lula votaram. Foi unânime a decisão. Unânime a decisão. E mais do que a decisão, a ata já amarra para as próximas 2 decisões. E o que é mais então, assustador... O cenário é um cenário complicado para 2025. Eu acho que isso, e aí eu fecho, Fro, eu acho que isso exigiria das forças, a esquerda política, partidária e a esquerda social, movimentos sociais, parar para discutir sem nenhuma visão sectária, sem nenhuma visão hegemonista, sem nenhum sectarismo. Porque se esse governo Lula afundar, afundamos todos. Uhum. Afundamos todos. Ninguém se salva. Era necessário, então, um grande debate de como fazer pressão, fazer a contrapressão, seja a chantagem do Congresso, seja a chantagem do Deus Mercado, seja a chantagem que vai vir do Império dos Estados Unidos, né? Como essa esquerda política e social se contrapõe a isso. Eu acho que esse é o grande desafio de 2025. Eu acho que nós temos que pensar muito 2025 antes de começar a pensar em 2026, a eleição. Acho que as nossas cabeças ficaram muito presas ao institucional e à disputa eleitoral. Nós temos que pensar 2025, como juntar essas forças, superando hegemonismos, sectarismos, partidismos, como juntar essas forças para enfrentar um período de cerco violentíssimo sobre o governo Lula em todos os terrenos. É um pouco a leitura que eu faço, Fro. Sei que isso é bastante polêmico, mas você convidou para falar, falei, pronto. Convidei para falar assim. E na sua fala eu vejo algumas coisas que a gente já discutiu, né, Miro? As expectativas do povo brasileiro em relação ao governo Lula eram muito altas, né? A gente saiu de uma terra arrasada. E aí havia uma enorme expectativa, e isso é muito ruim quando ela não é atendida, porque ela era muito alta, e dentro desse cenário, desse contexto que a gente tem, a frustração é muito grande. A gente olha alguns ganhos, mas eles são ganhos que, neste momento de grande concentração e de enorme desigualdade, quando a gente vê taxa de ocupação, a gente não está necessariamente gerando emprego de qualidade, né? Quando a gente olha esse índice de desemprego, a gente está olhando para a taxa de ocupação, que quem está na plataforma fazendo delivery está ocupado, mas está ocupado de uma maneira muito precarizada, né? Então, acho que vai somando tudo isso e, para mim, o central, desde quando deram autonomia para o Banco Central, que foi o maior golpe da direita, a meu ver, porque mantém, né, essa teta do Estado infinita para banqueiro, para financista. Então, quando a gente olha a reforma fiscal que o Haddad está mandando para o Congresso e mandando fatiado, que é uma coisa que eu discordo muito, porque eu acho que se vai cortar de BPC, vai cortar, vai mudar a política de salário mínimo, embora não vá cortar o aumento do salário mínimo, mas pode haver um achatamento, principalmente se tiver crescimento, né? E um Banco Central, gente, eu não me conformo como é que um Banco Central trabalha tanto quanto o seu país, porque aumenta a taxa de juros porque as pessoas estão consumindo, porque está tendo emprego, porque as pessoas saíram da fila do osso. Porque a gente precisa lembrar disso. A gente estava antes do golpe, o Brasil fora do mapa da fome, e agora, minha gente, eu vou entrevistar na verdade, vocês já viram o programa, porque vão ver esse programa, se tudo der certo, sobre o combate à fome no Amazonas. A gente está vendo uma coisa terrível, porque, para além da crise climática,
você mudar os hábitos alimentares das pessoas, o crescimento do agronegócio ali, expansão da soja, etc., está gerando uma fome, uma desnutrição, uma insegurança alimentar, sim, imensa, numa região imensa desse país. Né? Então, o prejuízo vem em bloco, né? Que é crise ambiental, fome, desesperança. Então, é muito, muito absurdo você olhar, por exemplo, Mato Grosso, que é um estado cheio de agronegócio, é um lugar onde mais você tem município com insegurança alimentar. É muito contraditório você viver. Então, a gente não consegue atacar, na minha opinião, enquanto campo da esquerda, o foco principal, né? Que é essa imensa desigualdade, porque se criou tantas amarras nesse estado, um Banco Central independente, este Congresso que sequestra o orçamento nas emendas e que faz chantagem o tempo inteiro. E aí, esse player do lado de cá, que é o povo, não consegue agir, não tem ferramentas para agir. Esse é um nó enorme que a gente precisa enfrentar, e não é com bravata, né? E não é com essa solução fácil que a gente às vezes vê numa parcela da esquerda, que não leva a lugar nenhum. Porque ficar bravateando aí, qual é? Assim, eu acho que a gente tem que fazer crítica, mas a gente tem que apontar caminhos. E eu não vejo muito isso, esse debate consistente, que a gente mobilize, organize e parta para uma ação concreta. Aninha, você queria dar pitaco, que eu sei. Então, venha dar pitacos e depois do seu pitaco, eu queria ouvir um pouquinho sobre América Latina. Porque, Ana, uma coisa que está me incomodando muito, muito. A gente tem o cerco de uma Argentina de Milei, mas o Brasil tem uma relação ali com a Argentina que deveria ter com a Venezuela e não está tendo, sabe? Como é que a gente lida com a ideia da COP30, né? Pensando na nossa Amazônia, que não é só do Brasil, sem um player como a Venezuela. Eu não enxergo neste governo Lula a política externa que o Brasil sempre foi mestre. Tinha uma política externa, né? A gente tem uma raiz histórica da diplomacia brasileira que é muito importante. E eu não consigo enxergar, pelo menos a grosso modo, o Brasil fazendo uma grande diferença, virando, né, esse grande ator global que já foi na diplomacia. Então, pode comentar o que o Miro disse e traz um pouquinho a América Latina para a gente também pensar. Muito bem. Bom, boa noite de novo, Miro, Fro, Hugo. Eu acho que eu vou direto para a América Latina. A única questão que eu vou dizer sobre o que o Miro levantou é que, acompanhando aqui de Brasília, bem de perto, o Congresso Nacional, é realmente um cenário muito complexo, esse que se apresenta para 2025. A gente vê um governo que luta muito. A gente sabe que desde quando foram abertas as urnas em 2022, já se sabia que o presidente Lula teria um Congresso muito adverso, para dizer o mínimo, né? Hostil e tudo mais. Mas também chama atenção que parece que nesses 2 anos de mandato o governo ainda não encontrou os caminhos para lidar com esse monstro, né, que é o Congresso Nacional, e acaba colocando o governo em grandes dificuldades que vão para além da composição, mas é uma dificuldade mesmo, parece, de gestão ali, de articulação. Então, a gente espera que 2025 o governo consiga lidar melhor com este parlamento. O que a gente viu agora no final do ano de 24, principalmente no período da hospitalização do presidente Lula, em que se aproveitou para retirar todos os fantasmas possíveis dentro do Congresso, até voto impresso aprovaram na CCJ, questão de regulamentação do Estatuto do Desarmamento, ou seja, castração química. Castração química. Tudo assim, parece que a gente estava de volta no governo anterior. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, assim, de tudo que o Miro levantou, e concordo muito com ele, que é a questão do desemprego, a redução do desemprego, a redução da fome, né?
esses são pontos muito significativos de 2024 para o presidente Lula e para o governo do presidente Lula de uma forma geral. Eu queria, então, trazer alguns pontos sobre a América Latina. 2024 foi um ano bem complexo para a América Latina e para o Brasil aqui inserido como um importante ator na América Latina. Mais do que nunca vai ficando demonstrado que a gente não vive aquele período do início do século, né? Aquele período de 2000, se a gente for contar da eleição do Chaves, né, de 99 até 2015, em que você tinha uma articulação mínima entre governos progressistas. Hoje, por mais que você tenha governos eleitos com pautas próximas, né, digamos assim, do campo popular, progressista, eles estão com muita dificuldade para se articular. E isso vai sendo demonstrado nas dificuldades em você ter uma maior integração da América do Sul e da América Latina também, de uma forma geral. Então, a gente já começou 2024 observando aqui, inclusive na Fórum, né, de olho no governo Milei, que fez agora exatamente um ano, em dezembro de 2024. E esse é um dos desafios também para a gente, dialogando aí com o Miro, da questão da batalha de ideias aqui interna. Porque existe uma enorme batalha de ideias sobre a Argentina, de que a Argentina conseguiu sair das dificuldades financeiras, está crescendo economicamente, né, está com superávit, etc. Mas isso com base numa pobreza, numa pauperização e um ataque aos trabalhadores da população mais pobre. Eles passaram de 50% das pessoas na pobreza. Entre crianças, jovens até 18 anos, são mais de 65%, desemprego altíssimo, fome, miséria mesmo. Está afundando a Argentina na miséria, na pobreza. Destruindo o Estado por dentro, né? Isso que ele falou quando ele foi eleito, né? Que ele queria ser uma toupeira para destruir o Estado por dentro, né? Ele está conseguindo destruir o Estado e atacando direitos conquistados, né? A duras penas pelos argentinos. Então, essa é uma coisa que a gente vai continuar observando em 2025 também, como vai andando esse governo Milei, e um governo que representa justamente essa onda de ultradireita, né, fascista, veio aqui no Brasil para se encontrar naquela CEPAC, né, do Eduardo Bolsonaro, aquele grupo de extrema-direita, afrontando, inclusive, o governo federal, sem dar nenhuma satisfação, como se o chefe de Estado entrasse assim, num outro país dessa forma, né? Então, essa é uma questão de a gente observar Milei. Outro processo também que a gente acompanhou ao longo de todo o ano, Venezuela, né, e que vai continuar reverberando. Acho que daqui a pouco eu até volto na Venezuela, porque esse foi um das grandes... assim, posso dizer que 2024 foi um ano em que muitos de nós, estou aqui olhando para o Hugo, muitos de nós, analistas internacionais, comentadores, analistas políticos internacionais, em um certo momento dissemos o seguinte: o que está acontecendo com esse governo? Alguma coisa mudou. E entre nós mesmos, nós tentando encontrar a chave dessa mudança, né? O que aconteceu? Foi só dentro do Itamaraty, um certo grupo do Itamaraty ficou preponderante, a gente está muito amigo da França, o que está acontecendo, né? Porque algumas coisas realmente chamaram a atenção. Uma delas foi a Venezuela, a forma de acompanhamento da eleição venezuelana. Foi muito ruim aquele desfecho, né, da volta do Celso Amorim para o Brasil, caiu naquela armadilha das atas, né? Aquilo ali estava na cara desde o começo, que exigir as atas era cair numa pressão da imprensa, né? Inclusive da imprensa internacional, que faz esse jogo contra a Venezuela. Tanto é que uma boa iniciativa que havia, que era Colômbia, México e Brasil blocados como uma espécie de paredão anti-OEA, porque a gente sabia que a OEA poderia ser um instrumento, como foi na Bolívia, de um novo golpe, aquela iniciativa se desmanchou, o México foi para um lado, e mesmo Brasil e Colômbia diminuíram o tom, e hoje a minha impressão é de que caminha para uma melhora da relação Brasil-Venezuela. Não sei se o Hugo vai ter tempo de falar sobre isso, mas seria interessante ouvi-lo, porque
eu acho que mudou já. A eleição do Trump, que foi outro fator de 2024 importante também, leva a uma outra situação. E assim, hoje o governo brasileiro tem duas opções. Ele vai reconhecer o Edmundo Urrutia, o candidato derrotado, que foi para a Espanha, diz que no dia 10 de janeiro vai estar para tomar posse na Venezuela, ou vai reconhecer um governo empossado de Maduro. Não tem muita opção para além disso. Ou vai deixar a Venezuela nesse limbo, neste momento histórico aí, com Trump reeleito. Então, essa é uma questão importante também do Brasil resolver, que é uma herança de 2024, digamos assim, para 2025. Esse ano também a gente teve um fato inédito aqui na América Latina, aquela invasão da Embaixada do México no Equador para sequestro do ex-vice-presidente Jorge Glass, que aquilo foi aterrador, né? Agora, e aquilo foi interessante porque chamou a atenção os ataques à CELAC, porque a CELAC, dirigida pela primeira vez por uma mulher, pela Xiomara Castro, presidente de Honduras, sofreu um forte ataque ao se posicionar contra aquela invasão. Se demonstrou uma fragilidade grande dentro da CELAC, de uma união de pelo menos 10 partidos, ou governos ou mais, no ataque a Xiomara. Então, também foi difícil para a Xiomara Castro conduzir a CELAC ao longo de 2024. Esse também é uma coisa que chama a atenção de 2024. Uma outra questão que também é interessante observar sobre 2024, comportamento dos países, e que também chama atenção a forma como o Brasil atuou, foi a presença e a participação da China aqui no nosso continente, especialmente com a questão do cinturão e rota. A gente começa o ano aqui no Brasil com todas as indicativos de que haveria uma assinatura do cinturão e rota, da participação do Brasil no cinturão e rota. Inclusive, quando o presidente Alckmin foi em junho para a reunião da COSBAN lá na China, chegou a ser anunciado, depois abafaram o caso, né? Não é bem isso. Foi mudando ao longo do ano a posição do Brasil com o cinturão e rota. E por que eu falo isso? Porque hoje o cinturão e rota tem um grande potencial de contribuir com a integração da América Latina. Eles acabaram de inaugurar o maior porto da América Latina, o Porto de Xangai, no Peru. Estiveram aqui no Brasil. Então, esse também é um debate que tomou conta de 2024. O Brasil vai entrar ou não no cinturão e rota? E o que isso implica no potencial de integração logística, de infraestrutura física da América Latina e para nós aqui da América do Sul? E, de certa forma, o Brasil já está integrado ao cinturão e rota. Eu mesmo presenciei aqui, por acompanhar o Grupo Parlamentar Brasil-China, inauguração de rotas marítimas. Tem uma rota marítima agora entre o Amapá e o estado de Guangdong, na China, que é o Cantão, né? Uma rota direta pelo Pacífico, né? Agora esse porto, ou seja, já existe uma integração do Brasil ao cinturão e rota, mas existe essa pressão interna que a gente localiza hoje de um setor, principalmente do Itamaraty, mas também setores empresariais. E aí eu acho que tem que ter um debate mesmo sobre o que o cinturão e rota representa para a indústria brasileira, para determinados setores, mas foi estranha a forma como mudou. Esse é um debate também que deve continuar. Outra questão que eu queria levantar Uruguai e México, duas eleições super importantes. Cláudia Sheinbaum, eu estive, gente, eu não fiquei na posse, mas eu estive na véspera da posse da Cláudia no México e eu acompanhei os festejos de despedida do Obrador. Ele saiu como um presidente muito popular. Inclusive, eu estive lá no festival popular que chamava-se Hasta Siempre Presidente, assim, com vários festejos. Imagina, não é qualquer presidente que passa tantos anos no poder e sai assim festejado, elegendo a sua sucessora com mais de 60% dos votos, elegendo maioria no parlamento, no Senado, na Câmara, vários governadores. Então, muito interessante acompanhar o que está acontecendo no México. É um fator importante para a gente, o México. E agora, no final do ano, o Orsi e a Carolina Cose, que é a vice-presidenta eleita também do Uruguai, vão tomar posse agora também em 2025. A gente vai acompanhar aqui pela Fórum, inclusive, né, Fro? Essa posse super importante aqui no Uruguai. Isso também foi ponto para o setor progressista, para a integração da América Latina
em 2024. E fechando 2024, a eleição do Trump, que a gente vai daqui uns dias acompanhar a posse do Trump, como que vai ser, e o G20, né? O G20 que mostrou um presidente Lula capaz de enquadrar até o Milei, né? Esse foi um gol, assim, digamos, o presidente de Lula, na capacidade de ser realmente esse líder conciliador, esse grande líder mundial, com todas as questões que a gente possa discutir sobre o que representa o G20, o Lula conseguiu colocar lá a questão da Palestina, o genocídio, conseguiu que a Rússia não fosse banida do G20, né? Que o Lavrov estivesse aqui no G20, conseguiu pautar a questão da Aliança Global contra a Fome, conseguiu também pautar a taxação das grandes fortunas, coisa que a gente não conseguiu aprovar nem no nosso parlamento, né, mas conseguiu pautar internacionalmente. Então, acho que foi interessante. Então, para 2025, o que a gente vai acompanhar agora de imediato? Janeiro. Há alguns anos, sempre o 3 de janeiro é o dia de olhar para o Oriente Médio, para o Irã, porque é o dia do assassinato do Qassem Soleimani, é um dia que, em 3 de janeiro de 2024, houve ataques à bomba no Irã, justamente nesse dia. Então, é como a gente vai ficar de olho. Estou trazendo um tema que não é América Latina, mas estou falando de janeiro. A gente vai estar de olho na posse de Maduro, da 10 de janeiro, e na posse do Trump, né, 20 de janeiro. Nós vamos ter algumas eleições para acompanhar. Equador, logo em fevereiro. Esse ano vai ter eleição Chile para presidente, Bolívia, que vive uma situação bastante complicada também para presidente, Honduras também vai ter eleição para presidente. Vamos ter eleições legislativas na Argentina, no Uruguai. Se eu estiver esquecendo de alguma eleição, se vocês lembrarem, me avisem. E Brasil vai sediar BRICS, primeiro semestre, vai ser o presidente pro tempore dos BRICS. O Brasil vai sediar a COP30, como você falou, Fro, e o Brasil também vai ser presidente pro tempore do Mercosul no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, o Brasil disse que quer fechar a reunião dos BRICS no meio de 2025, né? E depois, no segundo semestre, cuidar da COP30 e também tem a presidência pro tempore do Mercosul. Aqui, como América Latina, a gente vai ficar bastante de olho. E esse é um tema também que eu não levantei, importante do final de 2024, esse acordo União Europeia-Mercosul, que também existe um grande debate ainda a ser feito sobre este acordo. Você, Maria, que conduz um programa aqui na Fórum que trata exatamente das questões de trabalho, trabalhadores, há uma coordenadora de trabalhadores centrais sindicais do Cone Sul, que tem muitas críticas ao acordo Mercosul-União Europeia do ponto de vista dos trabalhadores e das trabalhadoras, da vulnerabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras aqui do Mercosul em relação a esse acordo. Então, acho que esse é um debate que a gente vai continuar bastante forte em 2025. Não é tema da América Latina a questão dos BRICS, mas vai entrar aí também, com certeza, né? De novo, Venezuela vai entrar ou não vai entrar no BRICS? A reunião é aqui no Brasil, o Brasil cede, vai continuar o veto à Venezuela? Essa é uma questão interessante, né? A Argentina já abandonou, não quer, diz que não quer, será que vai querer de novo? Ou seja, o BRICS aqui no Brasil vai ser interessante para a América Latina, com certeza. E a COP30, um grande desafio. Só para início de conversa, um tema que eu não tratei, Colômbia está enfrentando o golpismo, agora no final de 2024, o Petro está, de novo, denunciando o Ministério Público Geral, né, a Procuradoria-Geral deles, por iniciativas golpistas. O Petro pode sofrer um golpe a qualquer momento. Eu espero que até esse 1º de janeiro, que a gente vai se encontrar, né, aqui com a nossa audiência, não tenha sofrido um golpe. Mas, por exemplo, Colômbia e Brasil têm várias divergências na questão do meio ambiente, na questão dos combustíveis fósseis, e isso tudo vai estar presente nessa COP30, que vai ser um grande desafio para o Brasil, viu? Também de capacidade de infraestrutura, logística, até para abrigar o encontro dessa magnitude lá na Amazônia, em Belém. Então, é isso. Meu panorama de América Latina e Brasil é esse. Trouxe um monte de elementos. Ana, eu queria falar duas coisas. Uma é esse olhar para o México, porque o López Obrador me parece um pouco o Lula de 2010, 2009, 2010, que saiu com aquela enorme popularidade e conseguiu eleger Dilma. Parece que eu olho para o México, eu estou vendo o Brasil antes de 2013.
antes de começar, né? É um olhar, assim, eu não sei, não tenho a profundidade que você tem para analisar isso. Mas, assim, o que está acontecendo no México nesse contexto que a gente precisava aprender? É a forma como ele construiu a comunicação, né? Dele, por exemplo, há pouco tempo aí, Lula foi dar entrevista no Fantástico, minha gente. E não foi ao vivo, super editado, e a fala do Lula era uma legitimação da Lava Jato. Então, eu fico me perguntando por quê? Quando que isso vai mudar? Porque tudo bem, tem uma relação muito desfavorável, mas tem algumas coisas que é possível fazer. O Lula é pauta. Se ele abre uma coletiva, vai todo mundo lá. Para que ir na porra do Fantástico? Entendeu? Então, assim, fica, na verdade, se punindo, criando problema para si que poderia evitar. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente precisava discutir mais, sabe? Eu queria entender mais quais são as relações, especialmente da comunicação, porque a gente olha, governo Lula, o Altamiro nem trouxe isso, mas olha, por exemplo, Pé de Meia. Pô, um programa demais de importante para a permanência, né? Quando a gente analisa a quantidade de meninos negros que são assassinados, que são expulsos da escola, tal. Quando você olha o Pé de Meia, isso é uma forma o Pronace, conjuntamente com isso, é uma forma de diminuir a barbárie que se tem com a juventude negra nesse país. E a gente não, nem o campo da esquerda enxerga isso, vê isso. Você trouxe elementos do G20 que foi um golaço. Não teve cobertura. Parecia que não estava acontecendo nada. Nada. Só teve fake news, inclusive, em relação ao G20. Então, assim, onde que a gente, né, consegue, de alguma forma, fazer diferente? Porque não está rolando. Hugo, eu trago você para essa roda de conversa. Comente o que você. A Ana já antecipou várias coisas. Eu gosto do Hugo porque eu trago Hugo e Vanessa. Nunca me esqueço disso na eleição da Argentina. A Vanessa super, né, otimista. O Hugo fala, não vai lá. Eu e Vanessa, a gente tem palpites diferentes, geralmente também no final das eleições. Vai lá, Hugo. O Hugo diz, não vai rolar. E o que o Hugo falou, a análise que ele fez, eu olhava na comunicação, olhando os jovens argentinos de periferia, tal, falei, acho que o Hugo tem razão, acho que não vai rolar. Eu queria estar errado ali. Eu queria estar errado ali, mas eu infelizmente estava certo em que o governo Milei ia se sustentar por um tempo, mesmo empobrecendo a população, que era uma hipótese de que ele não resistiria, e é o velho problema da organização. Se o sujeito estiver matando todo mundo e a gente não se organizar, a gente não vai evitar que o sujeito mate todo mundo. Mate mesmo, estou falando literalmente matar. Imagine uma política econômica que explore o povo. Então, era esse ponto que eu colocava lá atrás. Não havia uma organização naquele momento para derrotar o Milei, muito pelo contrário, o Milei tinha. Como o Milei, ele tem uma organização para tocar o governo que ele toca, repetindo a terapia de choque, que não é algo novo, que a gente viu isso já acontecer sob vestes democráticas representativas, né, na Rússia, com o Yeltsin. Eu dizia, inclusive, isso. Se na Rússia, que era um país que passou por um regime socialista, tinha uma população mais combativa, com uma tradição revolucionária, o Yeltsin fez o que ele fez nos anos 90, o que é que impediria o Milei de fazer na Argentina? Né? Infelizmente, ele está fazendo e está rolando, e vai parar de rolar no momento em que surgiu uma organização, uma reorientação das forças políticas organizadas, porque ninguém inventou nada melhor do que um partido até hoje, para deter aquela figura. E fica como um exemplo aí, né? E também para o Brasil, aqui. Porque a extrema-direita está muito bem organizada. Ela está falando no ouvido de setores da sociedade da classe média com uma propaganda ideológica, e dos pobres com uma propaganda que vai pelo conservadorismo, às vezes até religioso. E a gente está um pouco nessa furada. Quer dizer, passados 2 anos, eu concordo um pouco com a análise do Miro, que iam ser 2 anos muito complicados, né?
com o Lira na presidência da Câmara, com o Campos Neto, a gente sabia que seriam 2 anos de fortalecimento. Eu acho que até se conseguiu fazer muita coisa, mas determinadas oportunidades foram perdidas. E eu acho que dentro desse espaço de manobra muito curto que nós temos, eu acho que onde dava para manobrar, faltou disposição para fazer isso. Em alguns momentos, o Lula puxou o governo, e os ministérios puxaram para um outro lado para ter uma posição de uma acomodação que lhes era conveniente, mas se mostrou errado. Um exemplo, por exemplo, é que o Lula colocou a necessidade de confrontar o Campos Neto desde o começo do mandato dele, mas a postura da equipe econômica foi colocar panos quentes. Agora a gente está vendo uma crise cambial no Brasil que é artificial, que é movida pela especulação, que só pode ser combatida mediante a intervenção legítima do Banco Central no mercado de câmbio, e que aconteceu hoje, e misteriosamente o real ganhou valor. Então, a gente está um pouco nesse contexto, e onde, digamos assim, o clima geral do segundo escalão se deu na direção de uma contemporização que, na verdade, a gente conseguiu atravessar esses 2 anos bem melhor até do que poderia se imaginar, mas isso está cobrando um preço que era para a gente entrar no 3º ano melhor do ponto de vista estratégico, político. A questão da política externa é esse grande enigma, mas eu acho que a gente tem um problema que foi o fortalecimento de Itamaraty por conta da crise toda do governo Bolsonaro, e como o governo do Bolsonaro, ele foi sabotado, de certa maneira, sofreu influência, uma oposição interna de Itamaraty, mas uma oposição interna de viés liberal. Então, o Itamaraty, ele se autonomizou na prática, se ideologizou a mais, no sentido do liberalismo e do ocidentalismo, e uma vez o Lula retorna ao poder, o Itamaraty, ele cobrou essa fatura. Só que eu acho que faltou da parte do governo e da política externa reforçar suas bases estratégicas. A gente simplesmente está aqui defendendo o quê? Que foram os governos do PT, liderados pelo PT, 2 do Lula, 1,5 aí da Dilma, e como isso foi atropelado por essa autonomização e essa ideologização da nossa diplomacia, mas andando para e passo com um certo senso médio do corpo ministerial. Só que está cobrando um preço. A gente poderia ter avançado mais. A gente avançou na estratégia do BRICS, mas a gente não avançou quanto a gente poderia. A gente vê diplomatas falarem bobagens no sentido de mitigar a importância de um arranjo estratégico, que é o BRICS, né? E mitigar a importância estratégica da parceria com a Venezuela. A troco de quê? Era uma aposta para não melindrar os democratas? Bom, os democratas nem são tão nossos amigos assim, nem estavam tão fortes lá. E a gente cometeu um erro, talvez, nessa coisa, meio porque acredita, meio porque não quer melindrar os democratas, a gente acabou, acho, até se envolvendo demais na campanha política americana. E como eu alertava também, infelizmente, o Trump estava forte. E foram várias vezes que eu fui convidado aqui na Fórum, eu falei, gente, não é o que eu quero, nem o que eu acho, mas o Donald Trump está forte, tá? Tanto está, eleitoralmente pelo menos, que ele ganhou uma eleição, tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular. Teve uma votação como ele nunca teve. E o governo do Biden fracassou, porque o governo do Biden amarrou seu mandato numa guerra que ele não ganhou, está botando fogo no mundo nessas últimas semanas. Hoje matou, né, um alto general russo aí. Qual vai ser a consequência disso? Para a Europa, para a Ucrânia? Vai ser enorme. E no momento que o próprio Putin queria estender a guerra na Ucrânia com o objetivo de negociar com Trump para entender para onde vai. Agora o Putin está sob uma enorme pressão do comando militar russo, que está fisicamente exposto em Moscou. Atentados terroristas patrocinados pela Ucrânia e, evidentemente, com aval ocidental. Olha a situação que a gente está no mundo hoje. É evidente que é um mundo muito complicado, mas é um mundo muito mais complicado do que 2010, que não dá para dizer que o Brasil pode chegar ali trombando. Mas eu acho que em muitos momentos a gente agiu de uma certa forma naif de achar que o mundo era um mundo de 14 anos, no passado. Aquele mundo não existe mais. E, nesse sentido, o que o Brasil tem à mão como um projeto estratégico que pode trazer um efeito econômico imediato? O BRICS, e avançar nos projetos do BRICS.
avançar nos projetos como a moeda comum, como um mecanismo de troca comum, como criar um fundo monetário internacional. Nosso amigo Marco Fernandes aqui escreveu, inclusive, um belo artigo sobre o fundo de reserva contingente e como o BRICS poderia desenvolver um fundo monetário próprio. Tudo isso é fundamental, porque esse arranjo global não funciona, não entrega nada economicamente. Mas a gente transformou o G20 numa prioridade. O G20 é um arranjo, um encontro de governança importante, mas aquilo não põe comida na mesa do povo. A nossa pauta deveria ser BRICS, BRICS e BRICS, porque o BRICS tem um potencial econômico tremendo e um potencial social da gente reverter isso politicamente dentro do Brasil. E a gente não tratou isso com a devida prioridade. Então, oportunidades foram perdidas. E hoje a gente tem um cenário de impasse, que basicamente o presidente Lula tem o mesmo apoio, não é, que é uma ligeira maioria da população brasileira em termos de aprovação, porque tem o apoio da maior parte dos pobres, com exceção daqueles que, manipulados pelo fundamentalismo religioso, são levados a votar contra si, mas a gente não tem o apoio da classe média. E a gente não fez políticas para disputar essa classe média. Políticas de melhorar financiamento imóvel, baratear carro popular, melhorar o financiamento de carro popular, criar emprego de qualidade, porque não adianta a gente não ter algo muito salutar para a classe média e está lá o bolsonarismo ou extrema-direita, pós-bolsonarista, falando 24 horas, né, 7 dias da semana, 24 horas no ouvido da classe média, dizendo que a culpa disso é porque o governo dá inclusão para os pobres. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, o que tem para a classe média é o que teve, assim, diretamente por um crescimento econômico induzido pelo investimento público na população mais pobre, o que gerou um ganho também indireto para essa classe média, mas não é o suficiente. Isso não tem de parar. E não é cortando ali embaixo também que a gente vai resolver nossa situação econômica. Aliás, a gente tem, quando se cogita melhorar mecanismos ou intervir em mecanismos de políticas como o BPC, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é a base do governo. E você não mata a sua galinha dos ovos de ouro para fazer uma canja, porque você está resfriado. Então, tudo isso é muito preocupante, porque certas coisas eu acho que não estão sendo devidamente calculadas. Então, eu tenho um sentimento, assim, muita preocupação de que a gente está jogando muito fechado e está atraindo o adversário para o nosso campo. Na comunicação, a gente vê isso nessa questão da Globo, essa questão que você levantou do México, Maria Flor, é muito importante, porque o López Obrador pautou durante 6 anos a mídia mexicana, que é melhor que a mídia brasileira, embora muito problemática, mas ele pautou. O Lula deveria fazer uma coisa igual, não digo todo dia necessariamente, mas pelo menos ali 1 ou 2 vezes por semana, da coletiva do presidente. E pautar a mídia. Qual é a questão? Todo mundo faz aqui uma questão. O que é a pergunta mais comum? É essa, ó, tais órgãos fizeram isso, sem privilégio até, de uma maneira bem republicana, botar o pessoal para colocar uma pergunta e falar, olha, essas são as perguntas aqui que são as mais recorrentes dos órgãos que estão na coletiva. E pautar isso daí. Porque não adianta tocar essa política de comunicação que passe pela Globo, porque a Globo só parou de massacrar o Lula agora porque o Bolsonaro se provou não somente incontrolável, como uma ameaça direta aos interesses dela, Globo. E se a Globo, dona Globo, quiser também derrubar o governo aqui, ela vai ter de saber lidar com a extrema-direita, porque pode ser que a extrema-direita se finja, algum outro candidato que não o Bolsonaro se finja que não quer derrubá-la e vai derrubar ela. Então, é nesses termos que a negociação tem que ser feita ali. Porque a Globo também não está correndo solta. A Globo ela tem que entender que ela corre um risco aqui. Ela sabe que ela correu. Não adianta ela aparecer como vitoriosa, como se o ônus fosse só do governo aqui para priorizar ela, porque ela é necessária. Porque eu diria hoje que o governo progressista no Brasil, olha só que ironia, ele é mais importante para a Globo do que a Globo para o governo progressista. E não é sensato que o governo fique apostando em vários sentidos na Globo e nas organizações Globo. Sendo que a Globo nem é um aliado tão fiel, nem é um aliado tão decisivo hoje em dia. Então, são essas questões estratégicas que têm que ser enfrentadas, mas às vezes a realidade de Brasília, ela ilude, ela seduz e ela ilude.
E isso vai levar um ano de 2025, vai ser um ano muito difícil, porque o mundo vai estar muito agitado, são várias crises, são várias guerras. Eu acho que, infelizmente, a questão da Ucrânia, por mais que ela esteja freada, é muito complicado que ela dure até a posse do Trump, porque pode rolar até um atentado a ponto de matarem o Putin em Moscou, tá? Ou alguma liderança mais importante. Então, a coisa ali está agitada, a gente está vendo como está na Síria, a gente está vendo a crise na Coreia do Sul. Foi uma grande derrota para os Estados Unidos, a queda aí do governo de extrema-direita, por mais que o centro liberal ali seja pró-americano. Então, a gente está numa situação mundial complexa. E é óbvio que isso exige cautela, mas cautela não se confunde com jogar na retranca e não pensar em determinados contra-ataques. Vamos aqui aprender o que a gente aprende muito bem, nós brasileiros aprendemos e talvez desaprendemos no futebol, né? Você pode jogar para trás, mas você tem de contra-atacar, senão você só fica ali se defendendo, tem uma hora que você não consegue se defender. Você se cansa e toma o gol. Psicologicamente você derruba. Eu sinto que a gente passou 2 anos ali só se defendendo, sabe? Então, quem aguenta psicologicamente, fisicamente isso daí? E a gente perdeu oportunidades de contra-ataque importantes. A gente não avançou devidamente em pautas centrais como o BRICS, como Nova Rota da Seda, que é uma coisa que vários países estão lá dentro. Acho que o Brasil deveria ter assinado que entrar e entrado, claro, com alguma cobrança, talvez investimento em infraestrutura, fazer uma empresa pública binacional com a China. A gente não tem Itaipu, porque a gente não copia o modelo Itaipu para outros ramos e começa a atrair os parceiros do BRICS aqui, começar a criar empresa pública binacional, né? E ter transferência de tecnologia, receber investimento e know-how em infraestrutura que a gente não tem, infelizmente, a gente perdeu, a gente tinha, e a gente perdeu com o tempo, e com tudo isso, a gente pode virar o jogo e qualificar, mas assim, bom, a gente foi fazer o acordo com a União Europeia, que não é um bom acordo, e ao mesmo tempo nem está garantido que vai ser aprovado, porque vai ser muito tensa a aprovação desse acordo dentro da Europa, pode criar uma fissura dentro da própria União Europeia. Então, não é que prioridades também não sejam tomadas. Quando a gente ousa para chutar a bola e mandar para a lateral, sabe? Não tem muito sentido. Então, vai ser, nesse sentido, 2025 vai ser um ano de sobrevivência. E era para se entrar em 2025 num outro patamar para engatar a segunda, se a gente tivesse sobrevivido. Dito isso, 2025, assim, não tem 2026 sem a gente pensar em 2025. E ter 2025 exige da gente, como militantes, como pessoas aqui que estão discutindo publicamente essas questões, que tem alguma entrada, pautar essas questões todas e saídas que não se resumam a ficar dando círculo. Porque apontar essa crítica parece antipático, nem sempre quem está em Brasília gosta de ouvir isso, mas precisa ouvir. E os números estão aí. Daqui a 2 anos não adianta chorar. Se certas medidas não forem tomadas e certas questões não forem vistas com cuidado e com cautela, 2026 vai ser uma questão irrelevante. E a gente precisa ter. Não dá para ficar achando que é só correr para o abraço. Foi o erro dessa eleição municipal. E vimos o que aconteceu nessa eleição municipal. Outra coisa, o lado de lá não é bobo. O lado de lá está estruturado, o lado de lá faz política, o lado de lá está politizando a base deles todo dia da semana. Então a gente não está jogando sem um adversário. Tem um adversário do lado de lá. Olha que os tucanos não eram bem isso. No passado era até cômodo disputar com os tucanos. Essa extrema-direita, não. Discordo completamente do programa deles, mas o que eles estão fazendo em matéria de política está correto. Os caras não pararam. E a gente tem pessoas com capacidade, conhecimento de não parar também. Agora, precisa ter uma linha. Isso precisa vir de cima, para entender a importância dessa mobilização. Achar que vai ganhar jogando parado quase não deu em 2022. Em 2026 vai ser muito complicado também. E que não conta com a prisão de fulano Beltrano. Surge uma nova liderança. Marçal está aí. E outros que podem aparecer e ocupar esse espaço, porque o movimento existe do lado de lá. Mas precisa ser contrabalanceado pelo movimento do lado de cá.
Maria, o microfone estava fechado. Hugo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você apontou na sua fala que a gente precisa tomar medidas em 2025 para ter 2026. Quais medidas, Hugo, que são essenciais para essa continuidade? Olha, eu acho que dentro dos próximos meses, a gente tem de calibrar o que é esse pacote que vai para o Congresso. Não pode atingir a base de voto. Se atingir a base de voto, vai ferrar. Agora, o que o mercado tem para fazer contra a gente? Às vezes é chantagem. A coisa do câmbio é chantagem, gente. Hoje queimaram as reservas, o pessoal que estava especulando com o câmbio perdeu dinheiro. É para queimar mais dinheiro e derrubar o câmbio. Porque isso é uma manobra vil e as pessoas estão sendo incentivadas a especular com o câmbio. Às vezes, investidor menor que vai na coisa, o câmbio no Brasil vai derreter e o governo não está fazendo nada, o Banco Central não está fazendo nada. Se o Banco Central faz, segura. Entendeu? É preciso dar um freio também. Porque o que o mercado tem para fazer? O mercado joga com chantagens. Eles falam, vamos jogar com câmbio. E ao jogar com câmbio surge aquela necessidade, é preciso cortar, é preciso ir com muita afobação. Eu não vou nem falar em ética aqui, né, porque não há a menor preocupação da Faria Lima com vida humana, com sobrevivência de gente pobre. Mas o que eles têm para fazer? Eles têm para fazer esse tipo de chantagem, usar a mídia, brincar com o câmbio para ir gerar um efeito inflacionário e criar a famosa profecia autorrealizada, que aí te obriga a aumentar a taxa de juros. Só que o governo tem como intervir na economia e falar, olha, vamos conversar aqui corretamente, vocês estão fazendo um movimento especulativo, eu vou agir na bruta. Então, quem brincou com dólar vai perder dinheiro, porque a gente vai queimar as burras das reservas para jogar o real lá para baixo. A gente está gerando um grande prejuízo com quem apostou contra o governo. Vamos ter uma conversa de adulto? Entendeu? Sobre onde cortar, como cortar. Não dá para ficar sendo pamonha em relação à chantagem que eles colocam, senão hoje você dá o dedo, amanhã eles querem a mão, depois de amanhã eles querem o braço. E a partir daí vão colocar o governo como refém para fazer cortes que são desumanos e que são suicidas do ponto de vista eleitoral. Porque é um tipo de bobagem, voltando à Argentina, Maria Flor, que o Fernandes fez lá na Argentina. A Argentina não tem uma crise inflacionária por conta de déficit público. Era um governo que tinha mais austeridade que o governo do Bolsonaro aqui. A disfunção monetária na Argentina era de outra ordem. E o Fernandes ficou sendo comportado achando que eles iam agradecer. Eles criaram um Milei, gente, para botar lá. Se a gente ficar nessa história, não, a gente tem que ser bom moço para criar uma boa relação com eles, todo mundo entendeu tudo. Se alguém quisesse corte realmente, ou quisesse estabilizar a conta pública, o mercado ia ser a favor de um aumento de tributo no andar de cima, o mercado ia ser favorável a um corte substancial entre os militares e no judiciário. O mercado sabe de tudo isso, não tem... pode ter gente inculta, mas gente burra não tem ali. Agora, sabendo de tudo isso, precisa ter um grau de antagonismo. Se não tiver um grau de antagonismo, a gente vai apanhar, vai dar uma, duas, e vamos ter de arranjar a terceira face para dar. E aí, o que vai acontecer em 2026? Uma tragédia. A gente não pode deixar que essa tragédia aconteça. O povo brasileiro não merece, depois de tudo que ele passou. Você acha que quando chegar o pacote lá no pacote de reajuste fiscal, a parte da isenção de até 5 mil, e que inclusive atinge, eu conversei com o Guilherme aqui, melhora também para a faixa seguinte, até 7 mil, e eu acho que seria muito esquisito o Congresso não aprovar isso. Se isso ficar claro na comunicação, tem que aprovar. Porque tem de aprovar. Tem de amarrar, mas tinha de amarrar as coisas. Isso traria classe média. Isso traria apoio da classe média. Eu acho que... Pode falar. Mas é que tá. Atrairia uma parte da classe média. Uma coisa tinha de ser amarrada à outra. Mas a coisa do BPC, eu acho que não dá para trocar, entendeu? A gente pode melhorar os mecanismos. Por que o BPC virou uma necessidade tão grande? E ele ampliou, claro que o gasto no BPC aumentou. Porque o Temer acabou com a Previdência. Porque o Temer também acabou com o Temer e o Bolsonaro.
e o Temer ferrou com o trabalho formal. Então, surgiu uma demanda para o BPC que não tinha antes. Mas isso é consequência de onde eles cortaram antes. Se cortar o BPC, esse cidadão vai ter qual alternativa? Ele não vai ter, vai morrer. E aí, esse cidadão fanatizado provavelmente vai correr atrás do fundamentalismo religioso e vai votar na extrema-direita baseado numa promessa falsa, porque vai ter uma concretude que não vai ter aqui. Então, esse tipo de coisa tem que ser vista com enorme cuidado. O Guilherme, ele esteve aqui no começo de dezembro, eu acho, e ele disse algumas coisas, assim. Primeiro que vai ter uma buscativa muito grande, né? Não vai sair cortando as pessoas, e que o foco será no desvio. Eu acho que isso não precisava estar no pacote, porque isso é parte da ação do governo, procurar desvio. Não precisa estar no pacote. Claro. Eu não consigo entender porque coloca um negócio desse que, assim, é parte da ação governamental você fiscalizar os programas e as políticas públicas. Isso não precisa ser um pacote. Então, assim, tem desvio? Tem, mas não é uma coisa que tem que ir para pacote, entendeu? Acho que esse é um erro. O segundo erro que eu não consigo entender, e tentei tirar isso do Guilherme, mas não conseguimos, é o pacote de ajuste fiscal ir aos poucos, né? E primeiro aquilo que nos afeta mais, que é a mudança de certa forma no salário mínimo. Agora tem muito equívoco aí. Tem gente dizendo que acabou a política de aumento. Não, não acabou. Isso é mentira. Né? Isso é quem não está entendendo a proposta. Mas isso está vinculado ao teto, né, gente? Criar essa política no início do governo, eu particularmente falo, bom, acabou o teto de gasto e coloca o arcabouço. Para que isso? Entendeu? É isso que eu discuto, que às vezes o governo trabalha contra ele próprio. Então, ter criado o arcabouço fiscal criou, né? O medo do Miro, né? Das pedaladas fiscais, de dar uma justificativa concreta para impeachment, enfim, para derrubar o governo. Gente, Maria Flor, só para concluir assim, rapidamente, eu acho que essa questão da política de salário mínimo não acabou, mas freou. Eu acho que o arcabouço, quando foi feito, e não tinha muito como não fazer, ele tinha que ter um mecanismo de aumento de carga tributária lá em cima, porque o conflito distributivo no Brasil não vai se resolver com corte, porque o lado de lá também não quer que corte, e o lado de lá é quem tem dinheiro para ser cortado. Então, a grande realidade é que o arcabouço precisava ter um dispositivo que ele nunca teve, prevendo o aumento da carga tributária. E não teve. E por isso que a gente está agora nessa situação, discutindo até piso constitucional, que a gente não deveria. E, na verdade, assim, o que piora ainda mais, o Miro começou falando sobre isso, a cada 1% do aumento da taxa Selic, de juros, a gente tem mais recursos nossos sequestrados, né? É isso. Porque isso é muito pior. Se conseguisse abaixar juros, gente, a gente não precisa cortar nada. Porque o que tem de pagamento de dívida pública é escandaloso, é pornográfico. O que se ganha em cima do aumento da riqueza, e esse povo acumula tudo. Pessoal, nós estamos chegando no finalmente. Eu queria uma rodada final aí, então, já que a gente fez um balanço, agora perspectivas. Perspectiva, porque a gente não pode começar o ano, minha gente, sofrendo assim e jogando uma carga terrível, né? A gente tem que. Eu sou muito freiriana nesse sentido. Nosso esperançar é um esperançar de luta. Então, o que nos resta enquanto classe trabalhadora, enquanto movimento social, sindical, enfim, para fazer esses enfrentamentos? Nós precisamos começar o ano com enfrentamento. Então, quais são as nossas perspectivas? Vou fazer assim agora. Começar com o Hugo, depois Ana e termino com o Miro. Fazer o contrário agora. Não, eu acho assim que a situação no mundo ela é séria. Acho que a gente no Brasil está distante de fisicamente distante de alguns conflitos. A gente tem uma possibilidade grande, mas eu acho que a gente tem de assumir esse momento mundial aqui. E
ousar um pouco mais, porque tem campo. Eu acho que a gente tem que trabalhar com duas verdades. Uma verdade, que é a limitação para um espaço de manobra, mas que há um espaço de manobra. Se não há um espaço de manobra, não haveria governo. E a gente precisa tomar medidas possíveis para a melhoria do nosso povo, entendendo problemas e nós gordos, por exemplo, da classe média, que tem a coisa do IR, mas expressava via antes. A gente tem de influenciar o governo no sentido de ajudar o governo a se ajudar. Porque uma vez que há governo, existe espaço de manobra. E uma vez usando espaço de manobra, o que tem que ser utilizado ao máximo. Então, às vezes até minha frustração, minha irritação é que há possibilidades. Eu acho que a história do BRICS, agora que está o Trump lá, também encerra um certo debate. E que dá uma visão de futuro, uma possibilidade de futuro para a gente, muita coisa que pode ser feita e levar um ganho real no curto ou no médio prazo. Essa questão do BRICS, ela é muito mal utilizada. O Brasil é um parceiro, um país muito importante naquilo dali. Por estar fora da escala de tensões na Ásia, que, sem querer querendo, atrapalha alguns parceiros ali dentro. E o Brasil tem muita criatividade em certas propostas. Não à toa a Dilma, presidenta do Banco do BRICS. Não à toa um Paulo Nogueira Batista, um sujeito que criou aquele banco ali, idealizou aquele banco e tem ideias, e está colocando ideias ao mesmo tempo. Então, por mais que China e Rússia tenham a força, tenham o poder ou até o dinheiro, muitas vezes é o Brasil que tem quadros que conseguem imaginar esse mundo novo que a gente deve e a gente pode criar, que são daqui. E a gente não pode, assim, tucanamente, recuar para achar, olha, vamos abrir mão disso, de construir isso daqui para tentar uma conciliação com quem não quer ser nosso amigo, com quem nos quer destruir, derrotar, prender. A gente não pode perder essa dimensão da luta de classes. A gente tem que saber quem são os nossos amigos e quem são os nossos inimigos. E apostar em quem está ali junto. Porque a conciliação tem limites, né? Tem uma frase muito interessante, um conservador muito problemático, mas que é uma lição importante do Nelson Rodrigues, no Toda Nudez Será Castigada, que uma hora o padre vira e fala para o personagem principal e fala: compaixão em excesso também corrompe. Conciliação em excesso também leva ao contrário, também produz o seu contrário. E a gente tem de evitar cair nesse caminho. Muito bem. Temos que tensionar. Eu também acho, eu concordo. Tem hora que eu falo assim, pelo amor de Deus, dá um truco. Truco! Falta um truco, entendeu? Porque você cede. Tem hora, gente, que tem que ir para as cabeças. E há alguns momentos que poderia acontecer isso. Eu concordo muito com o Hugo com a perda de algumas oportunidades que daria para dar uns trucos aí. E, sim, eu espero que a gente consiga não perder essas oportunidades em 2025. Aninha, e tu? Olha, eu vou deixar um pouco a analista mais propriamente de lado e dedicar uma espécie assim, de solidariedade e de uma esperança para 2025 para o povo palestino e para o povo cubano. Gente, eu acho que colocar um fim ao genocídio na Palestina, do povo palestino, e essa destruição que Israel está promovendo também no Líbano e na Síria neste momento, com a derrubada do Assad, com bombardeios diários. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da humanidade, e a gente espera que a liderança do presidente Lula e que a América Latina possa contribuir também para isso. Eu acho que essa é uma das metas mais importantes de 2025, pôr um fim nesse genocídio. E também o povo cubano, que vai cair nas garras do Trump novamente, né? É muito complicada a situação, crise energética profunda e provocada em grande medida pelo tempo que o Trump esteve no poder no seu primeiro mandato e todas as medidas que ele agregou à lei Helms-Burton, a lei do bloqueio. Então, também quero colocar aí esperança no sentido de que essa nova governança global que o presidente Lula tanto fala, né, que ele trabalha por ela,
que a gente sabe que é muito difícil de chegar, que tem atenção com esses dois povos. E comentar um pouco sobre essa questão da Ucrânia, né, Hugo? Já vamos para o 3º aniversário de início do que era uma operação especial, uma operação militar especial, mas que é uma guerra propriamente dita, com todas as suas características. E também concordo com o Hugo que o assassinato desse general. Igor Kirillov, agora nos últimos dias de 2024, pode ter consequências muito dramáticas para a guerra da Ucrânia. Então, eu queria deixar destaque nessas 3 pautas aí: Cuba, Palestina e Ucrânia. Muito bem, Aninha. Mirão, você vai ter a honra de encerrar o Fórum Sindical do primeiro Fórum Sindical de 2025. Muito bem. Eu adorei o papo, adorei mesmo, papo muito legal, Fro, Ana, Hugo, belíssimas Mira, não é muito bom, Mira, a gente que já tem um campo rodado, ver 2 jovens assim, tão sabidos, né? Adorei Você fala, vamos continuar a nossa luta. Pois é, adorei a conversa, muito respeitosa, riquíssima, adorei. Parabéns aí por ter conduzido essa conversa. Eu acho, pensando aí em perspectivas, eu acho que a chave está numa palavrinha que o Hugo usou. Nós precisamos de mais ousadia. Mais ousadia. Correlação de forças, você avalia, você tem que avaliar. Não adianta, tem gente que não avalia correlação de força, aí vai para uma maluquice. Né? É puro voluntarismo, pura fraseologia. Você avalia a correlação de forças. Agora, você avalia para mudar, não é para ficar do jeito que está. Você avalia a correlação de forças para alterá-la. Né? E eu acho que está faltando, para essa alteração, está faltando ousadia. Ousadia da esquerda política e social, não é só do governo, não. Ousadia da esquerda política e social, né? Dos partidos, dos movimentos sociais, mas principalmente a ousadia do governo, porque o governo é indutor, é o papel-chave. Ousadia. Em todos os terrenos, nas relações internacionais, ousadia para enfrentar, nas relações aqui internas, ousadia para enfrentar os debates. Você vê essa pesquisa Datafolha, essas pesquisas sempre, as pessoas vão só na coisa mais geralzona, por isso que o Coimbra ajuda um bocado, vai na coisa mais geralzona, né? Mas às vezes é nos detalhes é que tem as pistas. A pesquisa Datafolha mostra o quê? O povo brasileiro apoia a proposta de isenção para R$5.000, 70%, e 76% apoiam a cobrança para os mais ricos. Mas pouca gente ainda no Brasil conhece essa proposta. Menos de 50%. Nós precisamos, no meu entender, é mais ousadia para mudar a correlação de forças. O governo precisa ser mais ousado no debate de ideias. É fundamental, o Lula fez essa autocrítica outro dia num seminário da Fundação Perseu Abramo. Nós estamos errando na comunicação, é preciso mexer na comunicação. O Stucker me alertou que é preciso dar mais coletiva. É fundamental que o Lula fale mais, porque ele é o grande comunicador desse governo. Mas é fundamental que esse governo todo fale. Enfrente o debate de ideias. Vá para o pau. Não fique todo mundo encolhido pensando administrativamente. Parece que está todo mundo parece que em Brasília só se pensa administrativamente. Isso é jogo político para alterar a correlação de forças. Então, eu acho que o Hugo usou esse termo, ousar, né? A grande questão que está colocada para 2025, para interferir em 2026, é ousadia. Da esquerda social e política e principalmente do governo em todas as áreas. Todas as áreas. Né? É preciso dar uma remexida no governo. E não vai ser cedendo. Eu recordo uma cena trágica, que foi o resultado das eleições em 2014, com aquele desestabilizador do Aécio Neves, isso, em toda aquela crise, que a Dilma assume cedendo. Cede no Ministério da Economia, para o Levi, cede em 2 projetos contra a Previdência Social, ou seja, sempre vai pegar o lado mais fraco. Que porra é essa? Então, ceder não significa acumular.
Não significa acumular, não significa garantir governabilidade. Significa talvez caminhar para a tragédia. Caminhar para a tragédia. E num mundo que é isso, num mundo em que essa crise do capitalismo vai gerando deformações gravíssimas, o Gramsci foi um grande estudioso dessa questão, né, as aberrações que o capitalismo vai produzindo que levaram à ascensão do nazifascismo, em que as instituições burguesas, democráticas burguesas, fruto da luta dos trabalhadores, inclusive, porque foram os trabalhadores que ampliaram as liberdades democráticas. Não é isso? Fruto da luta dos... Essas instituições estão em crise porque ninguém acredita nelas. Descrédito em forças progressistas que não correspondem ao que prometeram. Fernandes é um exemplo bastante presente do que foi o desastre na Argentina. Então, juntando tudo isso, a extrema-direita está em ascenso. Se você só cede, sem fazer um embate de ideias com firmeza, sem aproveitar todas as oportunidades existentes, sem ter uma visão estratégica, eu acho que a gente caminha para a tragédia, nesse cenário mundial. Então, eu concluiria dessa forma. Eu acho que está exigindo maior ousadia. Ousadia para enfrentar esses grandes dilemas, para que 2025 seja mais divertido, seja mais vitorioso, para que a gente acumule mais. É isso, Fro. Parabéns. Obrigada, Miro. O Miro é sempre ele tem esperança, é um comunista cheio de esperança. Mas eu queria primeiro agradecer imensamente, né? A gente gravando isso nas últimas semanas de dezembro, e a galera tá toda enlouquecida, cansada, tal, mas eu sempre posso contar com o Hugo, com o Altamiro, com a Ana Preste, com tanta gente querida que está sempre disposto a fazer um bom debate, né? Porque acho que é isso, o que a gente faz aqui na Fórum é também a disputa nesse campo de ideias. A gente discute com humildade, mas com muito conhecimento. Quem vem aqui não fica jogando, né, milho aos porcos, assim. É uma galera que estuda, que tem uma preocupação, que tem um compromisso coletivo. E é com isso que eu queria terminar, né, esse programa. Eu desejo que 2025 para o Miro, para o Hugo, para a Ana Preste, para o Brasil inteiro, para essa comunidade maravilhosa que a gente tem aqui na Fórum, seja um ano de conquista, de resistência, mas acima de tudo de solidariedade, né? Cada conquista que a gente tem aqui, que a gente possa caminhar para essa direção, né, de uma sociedade de fato, né, que a gente recupere a luta coletiva e a gente reconstrua a nossa sociedade global, né, com uma perspectiva humanista igualitária, porque parece que a gente está perdendo completamente o que a Ana traz, né? Olha o que a gente está vendo todos os dias, nos destrói ver o que está acontecendo no Oriente Médio com o Estado sionista, racista de Israel. Não é possível que isso não pare, né? Então é com esse espírito de solidariedade que eu queria encerrar esse programa e agradecer imensamente vocês que toparam fazer esse balanço, que não é fácil, não é fácil. É um pouco assim como a gente recordar um ano que foi difícil para caramba, que muitas vezes nos adoeceu, né? É um exercício também que mexe com a gente. Então, que a gente tenha perspectivas do esperançar. O esperançar é isso. É a gente saber que a gente tem que brigar, né? Olhar a utopia, como diz o Galeano, né? Para que serve a utopia? É para a gente olhar para ela e caminhar, a gente tentar chegar lá. Então, eu queria encerrar o programa dessa maneira, gente querida. Bom 2025 para todos nós e que possamos, de fato, construir um país para todo mundo. Beijo imenso. Até quarta-feira que vem. Tchau, beijo, gente. Bom ano. Obrigada, Pro. Obrigada, Miro. Beijo.